Olá pessoal, boa tarde para todo mundo. A gente começa o resumo de hoje, primeiro pedindo para você curtir e compartilhar a nossa live e também compartilhar com seus amigos, convidar os seus amigos para assistir essa transmissão ao vivo, para que todo mundo fique bem informado das principais notícias desta segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2017. E a gente já começa falando de Brasília. Hoje foi um dia morno na capital federal, foi um dia muito tranquilo, mas a expectativa toda é para amanhã, porque tem a sabatina do Alexandre Moraes, ex-ministro da Justiça e possível ministro aí, digamos assim, indicado do governo Temer para o Supremo Tribunal Federal na vaga de teoria. E a gente conversa com o Cadu, o Carlos Eduardo Matos do BNC Brasília. Cadu, tem político ansioso por aí já? Boa tarde, Daniel Jordano. Boa tarde, nossos amigos do BNC que nos acompanham aqui nessas redes sociais. Daniel, olha, depende do termo, como você fala, deputado ansioso. E deputado ansioso hoje não tem não, porque está todo mundo relax, todo mundo tranquilo. O que não tem deputado ansioso? Deputado, na verdade, tem senador ansioso, porque senadores estão preocupados, está havendo uma movimentação muito grande em torno da sabatina do Alexandre de Moraes, que acontece amanhã, né? Amanhã o Brasil vai estar de olho no Senado Federal, Daniel, porque vai ser realizada a sabatina do advogado criminalista e ex-ministro da Justiça Alexandre de Moraes. A sabatina é um procedimento obrigatório de perguntas que são feitas pelos senadores a quem for indicado a membro do Supremo Tribunal Federal. É assim que funciona, né? A imprensa pesquisou já hoje, durante o fim de semana, Daniel, que já existem 37 senadores que declararam apoio à nomeação de Alexandre de Moraes. Ou seja, para ele ser nomeado ministro do STF, ele precisa do apoio de 41 senadores. Ou seja, ele já tem seguros 37. Faltam 5, né, na verdade. Então, outros 4 senadores, segundo esse site, informaram que eles têm um apoio velado, mas não declaram oficialmente. Então, é provável que Alexandre de Moraes saia aprovado dessa sabatina e seguindo para sua nomeação no STF. Hoje, e em torno disso, Daniel, em torno dessa questão da sabatina de amanhã, já estão ocorrendo muitos protestos no Brasil contra a nomeação de Alexandre de Moraes para o STF. Já foram realizados protestos contra a nomeação dele no Rio de Janeiro, em São Paulo e até aqui mesmo na Câmara, agora há pouco. O único movimento que gerou muitas pessoas, reuniu muitas pessoas aqui na Câmara hoje, desde de manhã até agora, foi o protesto do PSOL de outros parlamentares de outros partidos. Fizeram um protesto agora há pouco, fizeram até uma live no Facebook também, apresentando argumentos contra a nomeação de Alexandre de Moraes. Inclusive, estão dando entrada no ofício, no STF, pedindo a suspensão dessa nomeação. Então, essa é uma situação complicada que vai acontecer. A sabatina promete ser um evento tumultuado no Senado Federal amanhã, com previsão para muitos protestos. Por isso, a Polícia Legislativa montou um esquema de segurança para evitar manifestações e buzinaços durante essa reunião que vai acontecer aqui no Senado Federal. Então, esse evento promete. Lembrando que o senador Eduardo Braga é o relator e já demonstrou favorável à nomeação de Alexandre de Moraes. Daniel, voltamos com você. Cadu, muito obrigado pelas informações aí, boa tarde para você. Então, amanhã clima quente em Brasília. Muito obrigado pela participação. Amanhã a gente volta com essas informações, Cadu. Ok, muito obrigado. Estamos à disposição. Portanto, aí a participação do Carlos Eduardo Matos trazendo as informações de Brasília amanhã, que promete ser um dia de bastante protesto na rua, mas parece que vida fácil aí para o Alexandre de Moraes no Senado Federal, na sabatina do Senado. A gente continua em Brasília com as informações de Brasília, mas falando da presidente Dilma, do ex-presidente Lula e do ex-ministro Luiz Mercadante, eles que foram aí, segundo a Polícia Federal, influenciaram para barrar a Lava Jato e também por obstrução da Justiça. O relatório da Polícia Federal pede aí o indiciamento, denuncia eles criminalmente, em primeira instância,
judicial, porque eles não têm foro privilegiado, né? Portanto, aí você confere a matéria completa aí no bncamazonas.com.br desse pedido da Polícia Federal de indiciamento aí dos três, tanto do Lula quanto da Dilma e do Aloysio Mercadante. As informações completas no bncamazonas.com.br. A gente vai agora, já tem Roraima, tá certo? Já tem Roraima. Enquanto as informações de Roraima chegam pra gente, a gente vai falar aqui, a gente pode até pular segundo para falar sobre Já a gente fala dessa informação de Roraima e sobre os retroativos do governo do estado, mas vamos pro BNC Amazonas rapidinho, segundo, para falar sobre o Polo Industrial de Manaus. A SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, divulgou agora à tarde um balanço dos ganhos das empresas do Polo Industrial de Manaus. O faturamento foi de mais de 74 bilhões de reais, mesmo assim a queda é de 6%. Os dados também trazem a questão dos empregos na Zona Franca de Manaus. Então você confere a matéria na íntegra no bncamazonas.com.br dessa questão do faturamento do Polo Industrial de Manaus. Em plena crise, a gente sabe que o governo o estado do Amazonas esteve aí, foi um dos estados que mais sofreu com a crise econômica. Então tem dados lá divulgados hoje à tarde. bncamazonas.com.br traz essa cobertura completa. A gente já tem aí Roraima, Boa Vista. Vamos falar então com o repórter Luiz Valério, que tem as informações lá de Boa Vista, Roraima, do BNC Roraima. Boa tarde, Luiz. Tem notícia boa para os servidores aí do estado? É isso mesmo, Jordano. Boa tarde aos amigos do BNC Amazonas. Pois é, hoje o governo de Roraima anunciou o pagamento retroativo de progressões. O governo anunciou o pagamento de retroativo de progressões de 136 servidores da Secretaria Estadual da Saúde. Somente nesse mês de fevereiro já foram pagos R$250 mil em progressões aos servidores apenas da saúde. Segundo a CESAL, segundo o governo, outros 365 servidores devem receber também o pagamento das suas progressões a partir do mês de abril, o que deve totalizar aí em torno de R$2.700.000 em pagamentos de retroativo de progressões. Essa é a parte boa. A outra parte é que os outros servidores das outras pastas, das outras secretarias, passam a cobrar também o pagamento dos seus retroativos, das suas progressões. Servidores da saúde, do quadro geral, enfim, começaram a se mobilizar, começaram a se manifestar nos grupos das redes sociais, questionando se também vão receber esse pagamento de progressões. Mas o fato é que o governo está cumprindo com o compromisso assumido com os servidores da saúde, pagando aí as progressões, os retroativos de progressões, primeiro a 136 servidores e posteriormente a outros 365, Jordano. Luiz, Sim, estou aqui. Ainda nas questões dos bastidores de política de Roraima, o Romero Jucá colocou muita gente em saia justa num evento sexta-feira, né? Conta pra gente o que houve, hein? Pois é, Jordano. Na sexta-feira, o senador Romero Jucá, ele realizou um encontro político, uma espécie de simpósio sobre políticas públicas no município de Rorainópolis, o segundo maior município do estado de Roraima, já na fronteira com o Amazonas. Ele convidou para esse encontro de políticas públicas 10 prefeitos, digamos, alinhados ao seu grupo político, da região sul e centro-sul do estado. Ele chamou todos os prefeitos da região sul e centro-sul, mas no caso do município de Iracema, em vez de chamar o prefeito Francisco Araújo, ele chamou o candidato que sequer pôde concorrer à eleição por ser considerado inelegível, Jairo Ribeiro, a quem ele chama de prefeito eleito de Iracema. Esse fato causou um mal-estar tremendo, porque o prefeito, de fato e de direito, considerado pela Justiça Eleitoral, ficou de fora do encontro, mas o candidato que teve os votos zerados na urna foi chamado e apresentado como prefeito eleito de Iracema. Isso fez o prefeito Francisco Araújo ir para o Facebook e tratar o fato com desdém, dizendo que sabe por que o senador Romero Jucá não o chamou, porque ele, abre aspas, não compactua com coisas erradas, fecha aspas. Foi esse o mal-estar da última sexta-feira, Jordano. Tá certo então, Luiz, obrigado pelas informações. Boa tarde para você aí no BNC Roraima. Boa tarde a todos. Portanto, as notícias do BNC Roraima você pode acompanhar também em bncroraima.com.br, todas as informações dos bastidores de política do estado de Roraima. Você
que está em Manaus e nasceu em Roraima, ou então que quer saber as informações daquele estado, acompanhe também no BNC Roraima. Vamos mudar de tela para falar sobre tarifa e tratamento indefinidos. Hoje o prefeito, até agora, o prefeito Arthur ainda não se posicionou em relação ao tratamento. Vocês sabem, né? Ele anunciou na semana passada que tem um diagnóstico aí de câncer de próstata, mas não anunciou ainda quando que vai iniciar o tratamento, e também não anunciou nada sobre o possível aumento da tarifa do transporte coletivo. O BNC entrou em contato com fontes do prefeito, né? E aí até o final do dia até o final do dia de hoje ficou de ter uma resposta aí sobre essa questão da tarifa de transporte coletivo, mas a gente vai mudar de tela justamente para falar da resposta do governador José Mello. Hoje de manhã, em um evento na sede do governo, o governador José Mello falou sobre a tarifa do transporte coletivo de Manaus. Ele respondeu às críticas do prefeito Arthur da última sexta-feira, né, o prefeito Arthur falava sobre acusou o governo de fraudes no benefício de impostos, digamos assim, na concessão de impostos, de isenções, melhor dizendo. E o governador respondeu hoje de manhã ao prefeito Arthur Neto. Vamos conferir o que ele disse. Da sociedade amazonense saber de uma vez por todas dessa tal da planilha. Parece orelha de freira. A gente sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Então, não sabe, que diabo é porque não apresenta a tal dessa planilha? Tem alguma coisa que não dá para... Hoje, a portal da transparência é lei, está escrito lá, é lei. Temos que colocar tudo lá. Então, vamos abrir essa planilha. Se de repente, abrindo essa planilha, a gente chega a uma outra conclusão. Enquanto isso não acontecer, eu vou continuar com a minha determinação, já esse mês, redistribuindo para esses órgãos que eu falei, o ICMS decorrente da cobrança sobre o combustível do transporte coletivo. Portanto, aí a fala do governador José Mello respondendo aí às críticas do prefeito de Manaus, cobrando a planilha do transporte coletivo. É uma reivindicação antiga, inclusive, uma pauta antiga para a divulgação dessa planilha, e está aí a cobrança do governador para o prefeito em relação ao transporte coletivo. A gente vai mudar de assunto agora para falar, hoje de manhã, justamente nesse evento que o governador falou do transporte coletivo, também teve o lançamento do jogo beneficente do José Aldo, que vai contar aí com Bebeto, Loreto e outros grandes do esporte brasileiro. A ideia é arrecadar alimentos, 1 quilo de alimento não perecível. O jogo acontece na Arena da Amazônia, dia 4. Então, teve esse lançamento, o José Aldo fez o convite para todo mundo aí participar. Esses donativos vão ser doados para instituições de caridade, principalmente há uma expectativa de cheia, né, aqui no Amazonas, e assim como no ano passado, esses alimentos devem ser doados para as vítimas das enchentes no Amazonas. Agora a gente fala de polícia e cidades. Vamos para a fanpage do Imediato, porque a polícia prendeu duas pessoas foram presas com armamento pesado, inclusive com colete da Polícia Militar. Então você confere os dados todos na fanpage do Imediato. Como é que pode, né? Armamento pesado com meliantes, digamos assim. A polícia fez uma operação hoje de manhã e prendeu eles. A gente vai mudar também de tela para falar das contas de água no bairro, no Conjunto Popular Cidadão 10. A Keudman foi lá, foi conferir. Contas absurdas que chegam até R$5.000. Os moradores protestaram. E aí você confere essa reportagem completa na fanpage do Imediato. E para terminar o resumo de hoje, a gente vai falar também sobre a questão de Igarapé, em uma das zonas da cidade, na zona norte de Manaus, bairro Riacho Doce. Tem até cobra nesse local, cobras, ratos, né? A população está assustada, falta de saneamento básico, né? Questão da Prefeitura de Manaus, eles cobraram mais investimentos da Prefeitura de Manaus em relação a saneamento básico. Você confere também essa reportagem exclusiva na fanpage do Imediato, com todas as informações, a reivindicação da comunidade. Você também pode fazer a sua reivindicação, pedir que o Imediato vá à sua comunidade. Basta acessar lá no facebook.com/imediato e mandar uma mensagem para a gente, para que os nossos repórteres façam a matéria aí para ver o anseio da comunidade, ver o anseio da população. A gente fica por aqui com um em resumo, outras informações a qualquer momento. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu like, e a gente volta amanhã nesse horário. Boa tarde para você. BNC.
você precisa saber. A vida no interior não é fácil, a gente luta e trabalha duro. Mas, com o apoio de sua agência de fomento, o governo do Amazonas já levou 128 milhões em financiamentos do Banco do Povo a 26 mil empreendedores, gerando emprego e renda. Mais tecnologia e produtividade, o trabalho de nossa gente impulsionando a economia. Depois da ajuda do governo, melhorou a minha produção e os negócios estão indo de vento em popa. Governo do Amazonas, governo das pessoas.